Salve progressistas, eu sou o Clayson. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você o trecho do vídeo em que o Bolsonaro dá aquela carcada, como se diz em Minas Gerais, uma carcada no seu vice-presidente Mourão. Mas antes eu quero trazer duas questões importantes aqui. Eu fiz hoje um vídeo, hoje de manhã. Na verdade eu fiz esse vídeo na madrugada, acompanhei a madrugada, essa situação muito lamentável, né, que a gente está vendo, essa guerra na Ucrânia. E a gente percebe que quando a gente fala alguma coisa no calor do momento, quase sempre não dá certo. Eu já percebi isso, porque eu fiz um vídeo muito rápido e procurei resumir o que eu estava sentindo ali naquele momento. E eu percebo que isso cria uma série de informações enviesadas e dá uma série de interpretações. Então a primeira questão que eu quero dizer é que o vídeo que eu fiz hoje de manhã, ele trata de uma questão muito específica. Ele trata da extrema-direita, que quer dizer que o Biden é um sujeito fraco, que é o que todo mundo está dizendo. A Jovem Pan agora à noite fez a pergunta: você acha que com o Trump a Rússia não teria invadido a Ucrânia? E na verdade esse tipo de oportunismo barato da extrema-direita me deixa muito revoltado, porque eles são canalhas, né? É uma covardia que não tem tamanho, porque eles usam qualquer situação, uma situação como essa, uma tragédia, uma guerra, eles usam isso para falar besteira, groselha a respeito de uma situação que não tem absolutamente nada a ver. Se fosse o Trump, a Rússia teria invadido, sim. É óbvio que teria invadido, nada teria mudado. A ideia que tá o Trump lá ou não muda nada. Aliás, o Trump era muito mais amigo do Putin do que até o próprio o Biden, né? Um dos países que mais foram recebidos na Casa Branca. A amizade deles era gigantesca. Então essa história de dizer que seria diferente, não seria diferente. Por outro lado, essas questões de segurança, especialmente a segurança internacional, no caso dos Estados Unidos, ela tem ali um núcleo duro que nem sequer muda de um presidente para o outro. E estrategicamente falando, eles fazem parte diretamente dessas decisões, de tudo isso que acontece do ponto de vista das ações dos Estados Unidos, especialmente se ele for se propor a entrar em uma guerra. Então não é o presidente que vê isso. E as pessoas, pelo fato do Trump ele não ser um cara assim, dentro do chamado politicamente correto, é um cara que diariamente falava asneira, é tipo o Bolsonaro, todo dia fala uma besteira sem tamanho, um cara completamente histriônico, e o Biden ser um cara mais contido, um cara, vamos dizer, normal, aí as pessoas acham que o Biden é um fraco ou coisas assim. Eu até vou dizer pra você que eu não morro de amores pelo Biden, mas o Biden é um cara como qualquer outro seria ali naquele momento. O Trump que é um sujeito completamente abestalhado e que usa as redes sociais e as falas para poder fazer sensacionalismo. Então, essa era a questão que eu tinha colocado no vídeo de hoje. Falar a respeito desse oportunismo da extrema-direita em relação ao fato. Eu não entrei detalhadamente sobre as questões que ocorrem lá na Rússia em relação à Ucrânia. Eu nem sequer abordei isso, mas as pessoas ficaram muito chateadas porque interpretaram mal. E eu não posso culpar. Tem gente que fala, olha, eu estou falando, mas não me culpe se você está tendo uma interpretação errada. Não, se eu não estou comunicando bem, a culpa é minha, eu preciso me comunicar melhor. Então talvez eu tenha gravado um vídeo aí muito indignado com a guerra, com esse oportunismo da extrema-direita e não expliquei muito bem as questões. Hoje eu vou trazer para você também, em resumo, duas questões importantes, sempre pedindo aquele like, hein? Não esquece do like aí não. Já deu like aí no vídeo? Não se esqueça do like, não se esqueça de se inscrever no canal para você ajudar o nosso trabalho aqui. Não se esqueça, é importante. A primeira questão a abordar sobre essa guerra que está acontecendo na Ucrânia é a ação da OTAN. A OTAN, ela estava avançando perto da Rússia com uma série de bases militares e a Rússia é praticamente cercada por bases militares da OTAN,
especialmente, vamos colocar aí, dos Estados Unidos, que é o principal parceiro da OTAN. São 30 países, mas os Estados Unidos têm, não é apenas os Estados Unidos, mas eles têm bombas atômicas, né? Eles têm o maior exército do mundo, eles gostam muito de uma guerra, eles gostam muito de matar pessoas, de estourar pessoas com bombas. Então, a gente tem uma situação ali da OTAN que é quase que coordenada, não é, né? Mas é quase coordenada pelos Estados Unidos, que cercou a Rússia. Então, a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN seria, sim, uma ameaça direta ao Putin, porque já havia anteriormente um acordo para que isso não ocorresse, para que a própria Rússia tivesse mantida sua segurança ali, para que não tivesse cercada por bases militares. Então, num primeiro momento, a resposta do Putin a esse avanço da OTAN ali, ela se justifica em função disso, em função do fato de que, pô, OTAN, qual é a sua? Agora você vai querer se aproveitar pelo fato de a gente não ter aí uma relação e você vai querer me cercar de todos os lados. Então tem essa questão. Por outro lado, em 2014, quando houve a queda do presidente pró-Rússia na Ucrânia, a primeira ação do Putin foi invadir a Crimeia e ele estava, sim, com um olho muito grande ali na Ucrânia, especialmente em regiões separatistas, as cidades de Donetsk e Lugansk. Ali já há um número enorme de pessoas que falam russo, mais de 90%. A língua da Ucrânia não é o russo, é parecido, mas não é. E ali nós temos pessoas que se identificavam muito com a própria Rússia. A gente tem que lembrar que Kiev, a capital da Ucrânia, era a capital da Rússia. Moscou foi uma situação posterior. A gente tem ali uma relação de séculos e séculos. O exército da Rússia tem mais de 400 anos, e a gente sabe sim que havia ali uma ligação muito forte dos separatistas com a Rússia, e havia esse interesse da Rússia de ter um acesso ao mar por intermédio da Crimeia, e ali passa o caminho por dentro da Ucrânia. Então existia, como sempre existiu, o interesse da Rússia naquela região, um interesse estratégico. Isso pode facilitar muito para a Rússia numa série de questões, especialmente nas suas relações comerciais. Por outro lado, desde 2014, quando a Rússia ela acabou anexando a Crimeia, ela passou a ter sanções no mundo todo. Essas sanções, muitas delas persistem até hoje, e a Rússia meio que se acostumou a viver com essas sanções. A Rússia, apesar de ter o segundo maior exército do mundo, somente os Estados Unidos ultrapassa a Rússia em poderio bélico, em exército, ela é uma economia que é quase igual à do Brasil. Ambos estão ali entre a 11ª economia do mundo. O Brasil às vezes fica atrás quando há uma questão de variação do dólar, mas são quase uma economia quase muito parecida, quase a mesma economia. E a gente precisa lembrar que, assim como o Brasil, a Rússia não é um país tão rico assim. Agora é meio que um tabu falar sobre o Putin. Então existem setores que dizem, não, ele não é de esquerda de jeito nenhum, o Putin é um cara de direita. Existem outros setores que dizem, que você tá louco? O Putin é esquerda, o Putin ele luta contra o imperialismo, o Putin ele luta contra os Estados Unidos, é um sujeito de esquerda, um ex-espião da KGB, da antiga União Soviética, você tá doido? Na minha opinião, até pelas propostas práticas do governo da Rússia, que é a proibição, por exemplo, de algumas religiões. Eles defendem o catolicismo ortodoxo, né, o cristianismo ortodoxo, quase que um fundamentalismo religioso. Eles têm uma questão contrária, proibições também em relação à comunidade LGBTQIA+, eles são assim, profundamente misóginos, eles têm esse problema. Então, para mim, o comportamento da Rússia, especialmente do Putin, é um comportamento de direita. E o fato deles não terem alternância de poder, especialmente nessas últimas 2 décadas, coloca a Rússia num patamar muito próximo do que a gente poderia classificar como uma ditadura. Hoje nós tivemos mais de 700 pessoas presas porque estavam se manifestando contra a guerra. Aonde que ocorre você prender pessoas que estão protestando a favor da paz?
Então, para mim, e é uma opinião que eu quero que você comente aqui, o que você acha, qual é o seu pensamento, tá? Eu respeito os pensamentos aqui, mas para mim, com relação a essas análises que eu tô passando de forma bem rápida aqui para você, a Rússia é um país de direita e é uma ditadura. Para mim, a Rússia é uma ditadura de direita. Esse é o meu pensamento. É um país que envenena os seus adversários políticos, mata envenenado, umas coisas assim completamente sem sentido, persegue, né, os adversários políticos. Então a gente percebe que há esse problema aí, que para mim tá bem claro, uma ditadura de direita. Esse é o Putin, essa é a Rússia hoje. A Ucrânia estava caminhando para isso também. Quando eles elegeram esse humorista, seria quase como se a gente colocasse o Danilo Gentili na presidência, mas um Danilo Gentili ainda mais direitista do que o Danilo já é, né? Esse Zelensky é um sujeito de extrema direita, um cara extremamente lamentável. O grupo do Zelensky é um grupo de extrema direita, eles são bem escrotões mesmo, e além dessa escrotidão toda, eles estavam emulando algumas coisas da própria Rússia, misógino também, contra a comunidade LGBTQIA+. Então, assim, eles estavam se afundando no extremismo e a Ucrânia, como um todo, ela estava se dividindo entre setores de extrema-direita que tomaram o poder, que estão no poder hoje, notadamente liderados por esse ex-humorista e atual presidente, o Zelensky, setores de esquerda que são contrários a essas posturas radicais da extrema-direita lá dentro, e os tais separatistas. Esses aí a gente pode classificar eles como um tanto quanto ausentes de uma ideologia mais de esquerda ou de direita, apesar de se aproximarem muito à direita, mas muito mais adesistas em relação à Rússia. Então é importante a gente trazer para você esse panorama para a gente entender realmente o que de fato está acontecendo ali, e eu espero que com isso eu tenha explicado as questões do vídeo de hoje, tá? Então as questões são bem claras. Hoje a gente estava tratando especialmente de uma questão, de um recorte específico com relação a essa atitude da extrema-direita de tentar ser oportunista. Por outro lado, eu quero deixar claro para você, bem claro, tá? Sou contra a ação e devemos ser contra, devemos condenar as ações da OTAN em relação a esse processo imperialista de tomar, de cercar países. A gente tem que falar sobre isso, mas nós precisamos nos colocar contra a guerra. Nós precisamos nos colocar contra essa invasão da Rússia à Ucrânia, sim. Vai haver derramamento de sangue, coisa que a gente não quer, e é uma clara afronta a um país. Então, assim, a gente não pode defender que um país tome o outro da forma com que aconteceu. Então, espero que eu tenha explicado. Vamos a esse vídeo do Bolsonaro hoje, que tá muito legal. É o Bolsonaro brigando com o seu vice e respondendo. Ele não fala o nome do vice. Brasil, tal, não concorda, invasão, Ucrânia, etc. Diz vice-presidente da República. Deixar bem claro. O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo respeito, essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá? Está falando algo que não deve. Não é de competência dela, tá? É de competência nossa. Só para vocês terem uma ideia. O que não é combinado, que é acertado naturalmente. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, Braga Neto. E ponto final. Se for o caso, convido mais algum ministro para a gente tomar uma... Para eu, a decisão é minha, mas eu quero ouvir pessoas que realmente, né, são ministros para tratar desses assuntos. Nós somos da paz, nós queremos a paz. Como você vê aí, esta pessoa, né? Ele tá falando do vice-presidente. Ele tá criticando o próprio vice-presidente dele mesmo, né? Então, a gente percebe que esse governo é um governo que diariamente bate cabeça, né?
não há coesão, não há coerência. E quando ele tem que ir numa live para desmentir o próprio vice-presidente, para dizer, não tem nada a ver isso aqui, realmente é porque a gente está numa situação que não faz sentido, né? Não faz o menor sentido. Eu concordo com o Mourão e acabei de dizer aqui que nós somos contra a invasão da Ucrânia, mas o Mourão, ele sugere que isso tem que ser combatido com força, com a força, ou seja, isso tem que ser combatido com um exército lá para meter bala. Então o Mourão, indiretamente, ele está promovendo a Terceira Guerra Mundial, que não é absolutamente nem próximo daquilo que os opositores estão falando. Eles estão falando em sanções, em algo muito mais programático e pragmático, né? Nada a ver com chegar lá e botar soldados lá para lutar contra os soldados na Rússia. O próprio Biden falou, olha, não vamos colocar os nossos soldados lá para lutar contra os soldados russos. E aí já o Mourão já dá aquela pisada na jaca, né? Não, tem que ser na força mesmo. Mas assim, o que esperar de um sujeito que defendeu um golpe militar na época lá da Dilma, inclusive ele é vice-presidente do Bolsonaro por conta dessa fala, né? Defendeu um golpe militar, general, né? Ele é um general aí de 5 estrelas, né? Não sei quantas estrelas, e é um sujeito que tem esse pensamento bélico, e é uma vantagem para o Brasil não tê-lo, né? A gente não teve ele como presidente, e agora se tivéssemos, né? Se o Bolsonaro tivesse caído e ele tivesse transformado presidente, seria talvez até pior, né? Estaremos numa guerra, imagine você. Mas eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Você é a favor do brasileiro entrar numa guerra? Porque eu acho que foi isso que ele sugeriu, porque não é possível que o Mourão, vice-presidente do Brasil, queria sugerir que a Europa entrasse numa guerra lá. Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho se você é inscrito, e você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. Até amanhã, se você entrar no Apoia-se, então se você entrar agora no Apoia-se, você pode participar aqui do sorteio de livros que a gente vai sortear nesse mês, o mês de fevereiro. Então entre lá no nosso Apoia-se. Você também pode ajudar com qualquer valor, qualquer quantia, por intermédio do Pix. Então nós temos o nosso Pix aqui, canalclaisson@gmail.com. Com o Pix você pode também ajudar a gente aqui no canal. O nosso canal é mantido pela sua força, pelo seu like, pela sua inscrição, pelo fato de você colocar os nossos vídeos nas suas redes, no WhatsApp, e também pela sua ajuda por intermédio do Pix, do Apoia-se, e no PayPal também, que tem aqui, e no PicPay. Grande abraço, até a próxima.